Boa tarde, pessoal. J. Silva, mais um vídeo. Hoje falando de prescrição. Dívidas que a gente adquire nos comércios varejistas que existem no Brasil afora, com as Casas Bahia, com a TIM, com a Vivo, com o Magazine Luiza, enfim. Essas dívidas que são oriundas de bens que compramos e assumimos compromissos com essas instituições e depois não conseguimos pagar. Pode ser até dívida financeira, enfim. Fui no banco, pedi um empréstimo de 10 mil reais, fiz o contrato para pagar em 60 meses e não consegui pagar. Bom, pessoal, no direito, até mesmo para que dê segurança jurídica nas relações que as pessoas fazem, nesse segmento de contratos, o legislador estabeleceu que se eu devo para alguém, essa pessoa, só existe uma maneira legal dessa pessoa me cobrar, que é pelo processo judicial. A pessoa vai, entra com uma ação de cobrança na justiça e aí o juiz vem, reconhece que essa pessoa ela tem o direito daquela dívida e que, por exemplo, eu sou o devedor, então eu tenho a obrigação de pagar. E quando começa o processo de execução dessa dívida, ou seja, quando a dívida ela é reconhecida pelo juiz, inicia-se uma segunda fase no processo chamado de execução. Então, se eu não, o juiz ele vai estabelecer, abrir um prazo para que eu pague essa dívida. Não pagando, não havendo o pagamento voluntário dessa dívida, o juiz ele acaba executando os meus bens, ou seja, ele acaba arrolando, arrecadando, verificando todos aqueles bens que eu possuo, vai levar esses bens a leilão para que o crédito daquela pessoa possa ser pago, digamos assim, em palavras bem simples. Bom, aqui o ponto da prescrição. É importante que a gente entender que uma dívida ela não pode ser eterna. Eu estou falando por uma questão processual. Então, se alguém me deve, eu tenho por obrigação, se eu quero receber esta dívida, e a pessoa ela está enrolando, ela está criando um mecanismo para não me pagar, eu tenho por obrigação ingressar com uma ação para que o juiz reconheça essa dívida e que eu tenha meios para recebê-la. Se eu não fizer isso, ocorre um evento no direito chamado de prescrição. O que é a prescrição? É dizer ao juiz que eu não posso mais cobrar aquela dívida, porque ela está prescrita. E o devedor, ele, em tese, ele não tem obrigação legal de mais pagar aquela dívida, porque não existe um meio mais de manusear um processo para que aquela dívida ela seja paga, ok? Isso não quer dizer que a dívida deixa de existir, não. A dívida ela continua existindo e o pagamento desta dívida prescrita, ele gera uma obrigação civil, ou seja, se a pessoa tiver a consciência de que ela deve e ela quer, digamos assim, limpar a sua consciência, ela vai lá e faz o pagamento dessa dívida porque ela quer. Porque não existe mais um mecanismo legal, ou seja, na lei, para obrigar essa pessoa a pagar. E ela não pode ter mais nenhum tipo de punição. Vamos entrar num campo. Se eu tenho uma dívida no direito brasileiro, a única dívida civil que pode me levar a uma consequência mais grave é a pensão de alimentos, que essa dívida ela me leva à cadeia. Todas as outras dívidas, a nossa lei brasileira, ela não permite a prisão. Então, se eu estou devendo para alguém, serei preso só se for por alimentos. Não sendo dívida alimentícia, não há que se falar em prisão. A única, digamos aqui, consequência que uma dívida pode gerar para a gente, enquanto ela puder ser cobrada legalmente, isso no prazo, existem vários prazos, mas vamos aqui falar do prazo de 5 anos, que são dessas dívidas que eu estou falando, oriundas de contratos, ou contratos bancários, ou com essas instituições varejistas.
Comprei nas Casas Bahia. A Casas Bahia ela tem 5 anos para me cobrar se eu não pagar. Durante esses 5 anos, qual que é a consequência do não pagamento? A inscrição do meu nome nos cadastros de serviços de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SPC, o SCPC, Serasa, enfim. O meu nome ele vai ficar nesses cadastros e dificilmente eu conseguirei fazer uma outra dívida ou conseguir um crédito ou um empréstimo bancário, em razão dessa restrição. Passado 5 anos do dia que eu deixei de pagar essa dívida, o meu nome ele não pode mais permanecer mais no cadastro de proteção ao crédito. E a partir daí eu começo a exercer de novo, contratar, comprar, tomar empréstimo, enfim, eu não posso nem ter proibição de ter acesso ao crédito. Mas o ponto do vídeo, a instituição devia 6, 7 anos já. A instituição ela não promoveu uma ação judicial para me cobrar, só que ela fica por esses serviços de telemarketing, ou então fica me mandando carta, ligando, me enchendo o saco. Ó, você deve, e me liga diariamente, que isso é o que ocorre. O que eu posso fazer para inibir, para proibir que essas instituições elas fiquem abusando do seu direito, digamos assim, fiquem me cobrando, me enchendo o saco? Ó, eu posso entrar com uma ação declaratória de inexistência de dívida. Ela vai ser aceita pelo juiz, o juiz vai intimar os representantes dessas empresas que estão querendo te cobrar, vai declarar que a dívida está prescrita e não existe mais. Você ainda vai ter direito, porque geralmente é isso que ocorre, até uma indenização por danos morais. E aí, a partir desse momento, essa instituição ela não vai poder mais te mandar carta, te encher o saco. Ok? Se você está nessa situação, procure um advogado, converse com ele, explique o seu caso e entre com uma ação declaratória de inexistência de dívida. E a partir daí, o juiz reconhecendo esse direito, você não vai ter mais encheção de saco por essas instituições. Este foi o vídeo de hoje. Se você